Eva Perón foi uma figura essencial para o peronismo e representou a imagem do Estado benfeitor. Luiz Roberto Romero fala que a fundação de Eva Perón, financiada com fundos públicos e contribuições particulares mais ou menos voluntárias, a fundação realizou obras de grande magnitude. Criou escolas, lares para idosos e órfãos, centros médicos, distribuiu alimentos e presentes de Natal, estimulou o turismo e os esportes por meio de campeonatos infantis ou juvenis de dimensão nacional, batizados com os nomes do casal governante. No campo político, Perón neutralizou seus opositores, mas ainda de uma forma muito tímida. O presidente argentino considerava refazer as instituições políticas do país e reduzir a importância da democracia no país por meio da sujeição dos poderes da Constituição aos interesses do executivo. Evita Perón, primeira esposa de Perón, foi uma figura importante do seu primeiro mandato. Acabou falecendo em 1952, vítima de câncer. Eva Perón é uma das mulheres mais famosas da história argentina, pelo fato de ter realizado inúmeras obras de caridade. Ficou conhecida como Dama da Esperança. Eva Perón, também conhecida como Evita, foi uma atriz e política argentina que é considerada uma das mulheres mais importantes da história argentina. Começou sua carreira como atriz e ganhou notoriedade como intérprete de radionovelas. Na década de 1940, conheceu Juan Perón, com quem se casou e tornou-se defensora dos princípios do peronismo, um projeto político iniciado por seu esposo. Era muito querida pelo seu povo e teve fundamental no aumento da popularidade do seu marido. Eva Perón tem uma das personalidades mais importantes da história argentina. Conheceu Perón na década de 1940, casando-se com ele e atuando diretamente para que ele fosse eleito presidente. Ao tornar-se a primeira-dama da Argentina, Eva Perón teve importante papel na aprovação do sufrágio feminino no país. Além disso, atuou diretamente com os sindicatos. Realizou inúmeras ações de caridade por meio da Fundação Eva Perón, o que fez com que ela recebesse o apelido de Dama da Esperança. Faleceu em 1952, quando tinha apenas 33 anos, vítima de um câncer no colo do útero. A popularidade de Juan Perón fez com que ele fosse eleito presidente da Argentina, com os 52% dos votos. A ascensão de Juan Perón ao poder deu início ao que chamamos de peronismo. Durante esse período, Eva Perón consolidou sua imagem como uma das mulheres mais importantes da história argentina. Eva Perón atuou fortemente para garantir a vitória de seu marido e usou o espaço que ela possuía na rádio para discursar a favor de Juan Perón. Uma das primeiras ações de Eva Perón, enquanto primeira-dama, foi realizar uma viagem de 2 meses pela Europa. Durante essa tour europeu, Eva Perón esteve na Espanha, Itália, França e Suíça. A viagem de Eva Perón chegou a ser acompanhada pela revista Time. Politicamente falando, Eva Perón foi fundamental para o sucesso do peronismo. Eva ficou muito conhecida por mobilizar as mulheres em prol do governo e tinha forte relação com a população pobre, realizando inúmeras ações de caridade. Durante o primeiro governo de Juan Perón, Evita atuou fortemente para conseguir a aprovação de uma lei que determinasse o sufrágio universal, isto é, que homens e mulheres tivessem direito ao voto. Até então, as mulheres não votavam na Argentina. Foram estabelecidos o sufrágio feminino e a igualdade dos direitos políticos entre homens e mulheres. O papel de Eva Perón em defesa do sufrágio feminino foi transformado em apoio político para Juan Perón. Por isso, quando tentou se reeleger, uma grande quantidade de votos femininos foram para Eva Perón. 64% das mulheres votaram nele. Essa tentativa de reeleição aconteceu em 1951 e Perón foi reeleito com 63% dos votos. Além disso, Eva Perón criou o Partido Peronista Feminino, cujo objetivo era reforçar os laços das mulheres com o peronismo. Ela também atuou em sindicatos argentinos, procurando negociar os conflitos entre patrões e trabalhadores. Em 1948, Eva Perón decidiu criar a Fundação Eva Perón, que tinha finalidade filantrópica. Alguns historiadores apontam que o surgimento dessa fundação pode ter sido uma represália da primeira-dama argentina à rejeição que ela sofreu por parte do mais tradicional grupo de caridade de Buenos Aires, a Sociedade de Beneficência. Esse grupo de caridade tinha a tradição de nomear a primeira-dama argentina como sua presidente, mas isso não aconteceu com Eva Perón.
Isso porque ela não era bem vista por especular-se ter tido um passado como pobre. Assim, ela decidiu criar sua própria fundação de caridade, doando 10 mil pesos para iniciar os trabalhos. Em pouco tempo, a Fundação Eva Peron assumiu uma grande importância, realizando inúmeras ações de caridade. A respeito dessa fundação, o historiador Luiz Alberto Romero afirmou o seguinte: financiada com fundos públicos e contribuições particulares mais ou menos voluntárias, a fundação realizou obras de grande magnitude. Criou escolas, lares para idosos e órfãos, centros médicos, distribuiu alimentos e presentes de Natal, estimulou o turismo e os esportes por meio de campeonatos infantis ou juvenis de dimensão nacional, batizados com os nomes do casal dos governantes. Principalmente praticou ação direta. As unidades básicas, a organização dos celulares do partido identificavam casos específicos de carência e necessidade e transmitiam os pedidos à fundação onde a própria Eva Peron costumava receber. Sem demonstrar cansaço, uma caravana permanente de pessoas que conseguiam uma máquina de costura, um leito no hospital, uma bicicleta, um emprego ou talvez uma pensão. Sempre um consolo. Por meio da ação de Evita, o atendimento médico foi levado para os cantos mais isolados da Argentina, possibilitado a assistência a milhares de pessoas. Além disso, inúmeras vagas escolares foram criadas para atender as crianças argentinas. Isso fez de Eva Peron uma mulher muito popular, recebendo o apelido de Dama da Esperança. Além disso, cogitou-se que ela seria candidata a vice-presidente da Argentina na eleição de 1951. Em que seu marido concorreu à reeleição a presidente, mas isso não avançou. No começo da década de 1950, a saúde de Eva Peron começou a dar sinais de que algo não estava bem. Ela passou a ter episódios de desmaio e sangramentos vaginais, e hoje sabe-se que ela tinha câncer no colo do útero. O estado de saúde dela estava tão deteriorado que ela pesava apenas 36 quilos. Quando faleceu em 26 de julho de 1952, quando apenas tinha 33 anos. O velório de Eva Peron se estendeu por 13 dias. Estima-se que 2 milhões de pessoas compareceram no velório para prestar seus últimos respeitos para a primeira-dama argentina. Néstor Kirchner assumiu a presidência da Argentina dizendo que a porcentagem de desempregados no país era maior do que a de votos que recebeu. Repalpado por Eduardo Duhalde, que presidiu o país interinamente entre 2001 e 2003, se beneficiou da desistência de Menem no segundo turno da eleição. Ao assumir o governo, o desconhecido ex-governador da província patagônica de Santa Cruz tinha como principal desafio superar os efeitos da crise que levou à renúncia de Fernando de la Rúa. Em 2003, a Argentina tinha 54% da população vivendo na pobreza e um contingente de 10 milhões de miseráveis. 1 em cada 4 argentinos não encontrava trabalho. Após declarar a moratória da dívida externa, o país não tinha acesso a recursos e investimentos externos. Ao nomear Roberto Lavagna para o Ministério da Economia, Kirchner colocou a reestruturação da dívida como prioridade para equalizar as contas do país. Na economia real, deu início a uma política de valorização do salário mínimo, das pensões e aposentadorias e restabeleceu as negociações coletivas entre empresas e sindicatos. Ao longo da presidência de Duhalde, ficou claro que a convertibilidade entre o peso e o dólar, que vigorou durante os anos Menem, era insustentável para as contas do país. A dúvida da equipe econômica do presidente interino era como garantir os depósitos bancários e desindexar contratos e tarifas em dólares sem agravar o cenário de inflação e empobrecimento da população. A solução encontrada foi a desvalorização assimétrica do peso. Com a desvalorização, o agronegócio, o único setor forte da economia argentina que tinha produtividade e potencial de crescimento, foi beneficiado. O populismo argentino é elogiado por avanços sociais e econômicos, mas criticado por políticas econômicas insustentáveis, aumento do déficit público e autoritarismo. As crises econômicas recorrentes e a polarização política são frequentemente atribuídas às políticas populistas. E as críticas ao populismo na Argentina geralmente se concentram em questões econômicas, como a falta de políticas sustentáveis ao longo prazo, o aumento do endividamento público, a inflação crônica e a intervenção estatal excessiva na economia. Além disso, o populismo argentino tem sido criticado por contribuir
para a instabilidade política e institucional, bem como por polarizar a sociedade. Muitos críticos argumentam que o populismo enfraquece as instituições democráticas e dificulta a implementação de reformas estruturais necessárias para o desenvolvimento sustentável do país. Mas a principal característica do populismo na Argentina se baseia na ideia inerente moralista de um povo puro e homogêneo que se oporia a uma elite corrupta. E tal ideia poderia se associar a diversos conteúdos ideológicos da extrema-direita à esquerda radical. Redistribuição social. São políticas para redistribuir a riqueza através de programas sociais, aumentos salariais e subsídios. Polarização política. É a divisão acentuada da sociedade entre apoiadores fervorosos e opositores. Crises econômicas. Políticas populistas frequentemente levam a crises econômicas devido ao gasto público excessivo, inflação e instabilidade fiscal. Desafios atuais. A Argentina enfrenta desafios significativos como inflação alta, dívida externa crescente e pobreza. Populismo na era contemporânea. O populismo continuou com líderes como Carlos Menem, que implementou reformas neoliberais na década de 1990, e Néstor Kirchner e Cristina Fernandes de Kirchner, que retornaram às raízes populistas com foco em políticas sociais, intervenção estatal e retórica anti-imperialista. A ascensão de Juan Domingo Perón e sua esposa Eva Perón no governo da Argentina foi um grande marco do populismo no país. O governo deles durou entre 1946 e 1955 e marcou um período de populismo clássico no país. Durante o governo de Perón, o movimento populista se caracterizou por políticas de redistribuição de riqueza, nacionalização de indústrias estratégicas e uma forte retórica em prol dos direitos trabalhistas. No entanto, após o golpe militar de 1955, o peronismo foi proscrito e perseguido, levando a um período de interrupção do populismo.